Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, chegamos à quinta pregação do nosso dia de hoje, ao quinto momento de graça na qual nós vamos vivenciar. O tema dessa pregação agora é o perdão e a cura interior. Se eu pedisse para levantar a mão aqui, quem daqui quer ser curado, com certeza nós iríamos levantar as nossas duas mãos, os pés, porque nós queremos ser curados, sim ou não? Porém, poucos de nós queremos perdoar. E muitas vezes a nossa cura, ela está relacionada ao perdão. Muitas vezes as enfermidades que nós carregamos, elas estão vinculadas à falta de perdão. Não estou dizendo todas, mas algumas estão. Muitas vezes há uma palavra no meio católico que diz, do magistério da igreja, que os consultórios psiquiátricos e psicológicos estão lotados porque os confessionários estão vazios. Se nós voltássemos ao Senhor, Ele se voltaria a nós, diz a palavra de Deus. Quando nós nos voltamos a Deus, Ele se volta também para nós. Se nós queremos a cura, a gente também precisa proporcionar essa cura para o outro e também para nós. E essa cura, ela vem através do perdão. O perdão, ele é uma situação que todos os dias nós precisamos perdoar alguém. E todos os dias, com certeza, a gente acaba magoando alguém. A gente também precisa pedir perdão. A gente precisa também pedir perdão para alguém. E às vezes a gente acha que o que nós fazemos para os outros, não, isso aí não tem tanta importância, a pessoa nem guardou mágoa, nem guardou ressentimento, mas nós somos sensíveis. O homem ou a mulher, o homem pode ser do coração mais duro que for, mas ele é sensível. Uma palavra que você fala com ele, o coração dele absorve essa palavra, se fecha e depois ele acaba externando numa violência. Ele acaba externando talvez num vício. Talvez ele externa aquilo que o seu coração está sentindo na convivência familiar. E isso, a falta de perdão, tem destruído muitas famílias. Por quê? Quando falta o perdão, falta a cura interior. Faltando a cura interior, vive um povo machucado. As famílias vivem feridas. E quando um está ferido, acaba ferindo o outro. O Iso citou aqui o Padre Léo, o saudoso Padre Léo. Gosto muito das pregações do Padre Léo, que ele visa a cura interior como uma necessidade para a humanidade. Mas não tem como ser curado interiormente sem antes também conceder a graça do perdão. Por isso pega comigo Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, no versículo 21. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 21. Amém? Então, Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo este como pagar, o Senhor ordenou que o vendesse, juntamente com a mulher e com os filhos e todos os seus bens, para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e prostrado suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Disse: Diante disso,
O Senhor, compadecendo-se do servo, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mas, quando saiu dali, esse servo encontrou um de seus companheiros de servidão, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o pelo pescoço, pôs a sufocá-lo e a insistir: paga-me o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, rogava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes, retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo os companheiros de serviço o que acontecera, ficaram muito penalizados e, procurando o Senhor, contaram-lhe todo o acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida, por que me rogastes? Não devias também tu ter compaixão de teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, encolorizado, o Senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Amém? Jesus conta essa parábola comparando a um coração que se fecha ao dom do perdão. Quem daqui tem a consciência de que Deus tem o poder de perdoar todos os nossos pecados? Levanta sua mão aí comigo. Amém. Deus é misericordioso, sim ou não? Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados, sim ou não? Aleluia. Porém, esse rei, ele tinha um dos seus empregados que devia 10.000 denários. Eu vou usar em reais. Esse servo devia 10.000 reais para o rei. Comparando em pecado, isso é muito. 10.000 reais não é pouco dinheiro, a não ser que você esteja sobrando. Se quiser fazer uma doação, eu aceito, mas 10.000 reais não é pouca coisa. E o rei manda chamá-lo e diz que vai entregá-lo nas mãos dos homens para que ele possa pagar toda a dívida. Vai vender ele e toda a sua família. E aquele servo roga ao rei e diz: perdoa a minha dívida, olha, tem compaixão de mim. E o rei, tocado por aquela atitude daquele servo, resolve perdoar toda a dívida daquele servo, os 10.000 reais. Fala: olha, está perdoado sua dívida, você não tem mais nada comigo, você não deve mais nada para mim. Amém? Porém, quando aquele servo sai da presença do rei, ele vai pelo caminho e ele encontra um companheiro seu de trabalho. E sabe o que acontece? Aquele servo que tinha sido perdoado em 10.000 reais encontra um irmão que devia 100 reais para ele. 100 reais. Qual que era a atitude que o rei esperava daquele servo? Que ele, ao encontrar aquele irmão de caminhada, ele pudesse perdoar também a dívida. Porque para quem foi perdoado 10.000 reais, aleluia, não vou precisar pagar mais os 10.000. Agora perdoar 100, o que tem? Mas não foi essa a atitude daquele servo. Aquele servo agarrou aquele irmão, aquele companheiro, aquela pessoa, e começou a sufocar aquele irmão e dizer: paga o que me deves. E aquele irmão começou a pedir: olha, eu te rogo, tem piedade, eu vou te pagar, espera mais um pouco. Mas as pessoas, quando viram, foram correndo e avisaram o rei: olha, sabe aquele servo que devia 10.000 reais aqui para o senhor? Pois é, o senhor perdoou a dívida, mas quando ele saiu daqui, ele encontrou um irmão que devia 100 reais para ele. Sabe o que ele fez? Quase matou o irmão e não perdoou a dívida do irmão. O rei mandou chamar esse servo e disse: por que você não agisse com a mesma misericórdia que eu agi? Irmãos, eu quero trazer isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Eu quero trazer isso para a nossa convivência pessoal e também para a nossa convivência familiar.
Você disse que acredita com toda a tua fé, com toda a tua confiança, que Deus perdoa todos os seus pecados, sim ou não? Mais uma vez você confessou. E aí eu pergunto para você, por que nós temos tanta resistência? E com a mesma misericórdia que nós somos alcançados, com a mesma bondade de Deus, por que nós temos resistência em transmitir essa mesma misericórdia para o outro? Essa parábola foi contada. Jesus ele contou essa parábola dizendo que o nosso pecado para com a grandeza de Deus e a santidade de Deus é muito caro. Quando nós pecamos contra Deus, é caro esse pecado, mas Ele não importa o preço, Ele paga. Ele pagou. Ele pagou. Agora, quando nós erramos uns com os outros, não se compara, porque é de pecador para pecadora. Se eu errar contra a Dona Rosa, eu estou errando de pecador para pecadora. Não é de um pecador para uma santa, como Deus é santo. Não é de uma pecadora para um santo, como Deus é santo, mas é de pecador para pecador. Por isso que a comparação é menor, é R$100. E aí Deus perdoa um valor altíssimo que nós chegamos até Ele. Senhor, quando eu fiz a minha primeira confissão, aleluia, coitado do padre, a minha primeira confissão, depois do início da minha conversão, eu tenho até dó dos que estavam na fila esperando, porque demorou. Acabou, meu filho? Não, padre, tem mais, o negócio estava feio, padre. Acabou não, acabou não, padre. O negócio está assim. E aí ele estendeu a mão e disse: eu te absolvo de todos os seus pecados, aleluia. Ali caiu um fardo das minhas costas, porque o pecado pesa sobre nós. O pecado, ele traz um fardo sobre as nossas costas, irmãos. E sabe por que era tão difícil para aquele servo perdoar o outro? Porque a vingança era uma lei sagrada daquela época, do Antigo Oriente, e o perdão era humilhante. Naquela época do Antigo Oriente, eles precisavam se vingar para que eles fossem reconhecidos no meio da sociedade. A vingança era que prevalecia, e o perdão era humilhante. Eu continuo dizendo para você, perdoar é humilhante. Pedir perdão é mais humilhante ainda. Mas nós vimos em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, que o próprio Jesus, Filho de Deus, sendo Filho de Deus, que foi dado a Ele um nome que está acima de todo e qualquer nome, Ele se humilhou, Ele se abaixou. Eu e você que não somos nada, às vezes a gente quer manter uma soberba. E eu posso dizer isso com propriedade, porque eu fui isso na minha vida. Eu vivi muito a soberba, eu vivi isso. Eu contei para vocês que eu não chorava por nada, porque para mim era raiva, ódio, rancor que dominava no meu coração. E eu também não queria me abaixar e me humilhar para ninguém. Não me humilhava nem diante de Deus, que dirá diante dos homens. Mas mesmo sendo humilhante, quando nós estamos dentro de uma experiência de oração, nós estamos dentro de um processo de uma vida nova. Meu irmão, para o cristão, o contrário da vingança é o perdão ilimitado. Sabe por quê? Porque Pedro estava acostumado também naquela situação e naquela lei. Então Pedro, ele pergunta para Jesus, já tentando exagerar: olha, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? E Jesus olha para Pedro e diz: não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Que não é para fazer conta, 490 não. Ficar contando, perdoei 1, 2, 3, perdoei 201, 202, não. Mas é infinitamente. O perdão precisa ser sem limites.
sem limites, assim como nós fomos perdoados pelo Senhor. A oração do Pai Nosso a gente se entrega sem saber. Todos nós já oramos a oração do Pai Nosso, dizendo: Senhor, perdoai-nos as nossas ofensas. Como? Assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E aí eu pergunto para você: como que eu e você temos perdoado aquelas pessoas que nos ofenderam? Porque um dia que nós chegarmos, um dia nós estaremos, irmãos, todos nós, todos nós, a humanidade inteira estará frente a frente com Jesus. Haverá um julgamento individual e um julgamento coletivo. Um dia você e eu estaremos diante de Jesus. Não adianta chorar, não adianta querer dizer que não, porque é palavra de Deus. Um dia nós seremos julgados pelas nossas atitudes. E aí não adianta vir com a conversinha para o lado de Jesus dizendo assim: mas Senhor, o Senhor não quer me perdoar, por quê? Pode ser que Ele olhe para a minha cara e para a sua cara e diz assim: você mesmo pediu, querido. Você mesmo confessou com sua boca para que eu te perdoasse conforme você perdoou as pessoas que te magoaram. Eu não posso fazer nada, você pediu. Você orou assim a vida inteira e você não agiu conforme você estava orando. Agora, eu sou um Deus fiel. Ah, André, mas Deus é misericórdia. Eu já falei da misericórdia. Em Eclesiástico, no capítulo 5, no versículo 9, vai falar da misericórdia, que diz assim: misericórdia e justiça em Deus andam juntas. Diga assim comigo: Deus é misericordioso, mas Ele é justo. Deus é justo. Irmãos, Deus é justo. A misericórdia de Deus é infinita, mas a justiça anda junto com a misericórdia. Fala para quem está do teu lado, fala: depois não adianta chorar. A oportunidade é já, é agora. Ah, André, mas a outra pessoa não quer nem saber de falar comigo. Aí entra a cura interior. A outra pessoa não quer nem te ver pintada a ouro na frente dela. Porém, aquela situação que machucava teu coração, que te fazia ter ódio, que te fazia ter raiva, ela já não fere mais você, porque você já perdoou aquela pessoa dentro do teu coração. Aquela pessoa já não te faz mal quando você lembra dela. Porque às vezes nós falamos assim: ó, mas eu não consigo esquecer, como que eu vou perdoar? Perdoar não esquece. Não esquece. Como você vai esquecer? Vou usar uma comparação. Uma jovem fica grávida na sua juventude, não é casada ainda, não conhecia Jesus, tinha relações fora do casamento, ficou grávida. O cara pegou e foi embora, sumiu, não quis nem saber dela. Mas ela tem um filho para o resto da vida. Muitas jovens guardam mágoa, ressentimento dentro do coração, anos e anos. Muitas morrem com essa mágoa, esse ressentimento dentro do coração. Mas se você perdoar, a mágoa sai, o ressentimento sai, porém você não esquece. Porque você olha para aquela criança, você lembra, não adianta. Você olha, você lembra. Estou usando uma comparação que acontece hoje no nosso meio social. Por isso, perdoar, nós não conseguiremos. Há situações que nós não vamos conseguir esquecer. André, mas como que eu vou lidar com essa situação? Mas quando você lembrar dela, isso não vai te trazer mais raiva dentro do teu coração. Isso não vai te fazer mal. Quantas pessoas que desenvolvem úlceras nervosas por causa da falta de perdão, por causa da mágoa, do ressentimento. Quantas pessoas que desenvolvem problemas de pressão alta por causa da mágoa, do ressentimento. Quantas pessoas que desenvolvem problemas cardíacos por causa da falta de perdão, por causa da mágoa e do ressentimento.
Padre Léo já dizia: o mal da humanidade não está fora, o mal da humanidade está aqui dentro. Há um ditado na sociedade que é assim: a boca fala daquilo que o coração está, o corpo reflete aquilo que o coração também está cheio. O corpo reflete, isso a psicologia ela diz, o corpo ele vai refletir aquilo que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de raiva, de ódio, de mágoa, de ressentimento, o seu corpo vai externar isso de alguma forma. De alguma forma isso vai vir à tona. Por isso o perdão não é vontade. Ah, André, eu não estou sentindo vontade de perdoar. Você nunca vai sentir essa vontade, porque perdoar dói. Perdoar não é fácil. Tem gente dizendo assim: ah, mas eu tenho facilidade em perdoar. Mentira, o perdão não é fácil. Nós temos facilidade em desculpar. Se a dona Rosa, ela errou comigo, e aí ela se sente arrependida e ela procura o André e diz assim: André, quero te pedir perdão, meu irmão, pelo mal que eu te fiz. Aí eu, num gesto de caridade, olho para a dona Rosa e falo assim: eu perdoo a senhora, mas que isso não se repita mais. Isso não é perdão, sabia disso? Isso é desculpa. Perdão, sabe como que é? Perdão é assim, ó: a dona Rosa errou contra mim. Vou trocar agora. Eu errei contra ela, porém eu permaneço no meu erro, ainda olho para ela e falo assim: bem feito, e eu mantenho a decisão. Errei, e se fosse possível errava de novo. Ela olha para mim e diz assim: mas eu te perdoo. Aí é o perdão. Perdoar é dar a quem não merece. Padre Léo já dizia isso. Perdoar é dar a quem não merece, acha que merece e ainda fala mal de nós para os outros. É fácil? Não. Pois perdoar é isso. Esse é o perdão. Esse é o perdão convicto. Quando aquela pessoa, só de falar com a dona Rosa que eu não iria perdoar, e eu mesmo proclamar que ela iria me dizer: mas mesmo assim eu te perdoo, meu coração já moveu aqui. Mexe com o coração de uma pessoa todas as vezes que nós não a confrontamos, conforme ela vem nos enfrentar, mas conforme nós vamos com a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Aquilo que nós cantamos aqui: eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. E Deus quer que sejamos assim. Esta é a vontade de Deus para nós. Quer ser curado? Ótimo, isso é maravilhoso, isso é uma terapia fantástica. O perdão é uma terapia fantástica para a cura interior. Terapia infalível, não falha. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes a misericórdia de Deus, ela se esbarra na mesquinhez do nosso coração. Nosso coração muitas vezes é mesquinho, é fechado, é egoísta e precisa se abrir. Somos perdoados por graça, como aquele servo, que a nossa dívida perante Deus, eu já disse, ela é altíssima demais. É muito alta a nossa dívida. Devemos amar os nossos inimigos. Pega aí comigo, primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 14. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 14. É
é carta, não é evangelho, tá? A carta é lá no finalzinho da Bíblia. Um pouquinho antes de Apocalipse. Entre as cartas de São Pedro e São Judas. Amém? Quero que você encontre essa palavra, que todos possam visualizar essa palavra. Porque eu não estou dizendo algo que está capítulo 3, versículo 14. Eu não estou dizendo algo da minha cabeça, mas eu estou em cima da palavra e em cima também da doutrina da igreja. 1 João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Amém? Olha que palavra forte para nós. Aquele que não ama permanece na morte. E a tradução da Bíblia da Ave Maria, ela é fantástica, porque diz assim: todo aquele que odeia o seu irmão é um assassino. É isso que está aí, sim ou não? É um assassino. André, mas eu nunca matei ninguém. Louvado seja Deus, graças a Deus eu também não. Mas quantas vezes nós matamos muitas e muitas pessoas dentro do nosso coração? Quantas e quantas vezes gente, pensa num cara que era briguento. Era eu, o Izzy também era. Só vivia no meio de confusão. E aí, a hora que conheceu Jesus, e agora? Cidade pequena, 6.800 habitantes. Ai, meu Deus do céu. E agora para encontrar com esses irmãos que a gente tinha deixado algumas pendências, um jurando o outro de morte. Você passar na frente da minha casa, eu te mato. Eu também digo a mesma coisa. Passar na minha frente, você é um cara morto. E aí? Agora eu conheci Jesus. E aí, nós estávamos numa situação ali na praça, estava passando com a minha família, o cara estava lá. Falei, agora ou nunca, Jesus. Cumprimentei todos os que estavam. Quando ele ia saindo, eu pulei uns 2 ou 3 e cumprimentei ele. Falei, irmão, e aí? Tudo bem, querido? Ele pegou na minha mão, nem olhou no meu rosto. Aleluia. Mas ali, até hoje ele não é de igreja, ele é meio assim comigo ainda, ele não está muito, ainda não, mas eu já não tenho mais raiva dele, eu já não tenho mais mágoa dele, eu já não tenho mais ressentimento dele. Eu sei que talvez ele até continua falando mal de mim pelas costas, mas eu já não falo mal daquele irmão. Todas as pessoas que vêm, às vezes veio irmãos que eram do mundo aí do rodeio e vinha perguntar, e aí a sua situação com aquele irmão lá? Eu falei, irmão, da minha parte acabou essa situação. A partir de agora Jesus entrou no meio e eu já perdoei esse irmão por tudo que ele me fez, mesmo sabendo que ele ainda não me concedeu a graça do perdão, mas essa situação já não fere mais meu coração. Aquele que não ama permanece na morte, pois todo aquele que odeia o seu irmão, ele é um assassino. Quantas pessoas nós já matamos dentro do nosso coração, e podemos muitas vezes até dizer, meu coração está que nem um cemitério, de tanta gente enterrada aí dentro, de tanta gente que feriu, que machucou, de tanta gente que você acabou guardando ódio, raiva dentro do coração. Quem daqui, eu quero pedir que levante a mão. Quem daqui ama a Deus de todo o teu coração, levanta a mão comigo. Diga assim comigo, eu amo a Deus com todo o meu coração, com toda a minha força. Isso é verdade? Vira a página aí comigo. 1 João no capítulo 4, versículo 19. 1 João capítulo 4, versículo 19. Amém? Quanto a nós,
amemos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeio o seu irmão, ele é o quê? Se alguém disser, amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é o quê? Mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, a Deus, a quem não vê, não poderá amar. Amém? Olha que palavra fantástica que São João foi deixar para nós. Aquele que diz, olha, eu amo a Deus, Deus é tudo para mim, mas eu odeio a Eva, mas eu odeio a Ana Paula, eu estou mentindo. A Bíblia está falando que é um mentiroso. Como que eu posso dizer eu amo a Deus se eu não amo o José Carlos como irmão, se eu não perdoo o José Carlos? Como que eu posso dizer amo a Deus, proclamar com a minha boca, se a Bíblia está falando que é um mentiroso? E nós vimos na pregação anterior que a mentira ela é um pecado. Porque quem não ama ao seu irmão, a quem vê, a Deus não poderá amar. A Deus que não vê não poderá amar. Sabe por quê? Como que eu consigo amar a Deus na vida da Dona Rosa? É no outro que eu proclamo o meu amor que eu tenho por Deus. É no outro. Por isso que muitas vezes a palavra amor está banalizada no meio de nós. A gente já acha que falar que, olha, eu proclamo que eu amo o irmão, já está dizendo que eu quero ter alguma coisa com ele. Olha como que a nossa cabeça já está contaminada por essa palavra amor. Está contaminada, e nós precisamos, como diz a palavra, proclamarmos na verdade que verdadeiramente amamos a Deus, porque também amamos os nossos irmãos a quem vemos. Proclamamos que amamos ao nosso Deus a quem nós não vemos, porque nós amamos o nosso irmão a quem nós vemos. E eu digo outra coisa. Talvez aqui tem muitas pessoas no meio de nós que precisam perdoar pessoas que estão aqui. Talvez você precisa perdoar pessoas de dentro da sua casa mesmo, de dentro da sua convivência familiar. Quantas vezes dentro do meio familiar, André, mas na minha casa é muito difícil, só eu estou buscando a Deus, ninguém lá busca. Mas a palavra do Senhor diz assim, que aquele que está em nós é mais forte do que aquele que está no mundo. Pode ter 5, 10 pessoas que estão vivendo com o espírito do mundo dentro da tua casa, mas se tiver uma mulher de fé e um homem de fé, aquele que está dentro de você é maior do que os 10, os 20, os 100, os 200 que está no mundo. Uma pessoa de Deus pode mudar uma situação dentro de casa? Pode. E nós vimos aqui o Izzy dando algumas orientações para nós. Irmãos, o Senhor ele pede para nós gestos concretos. O Senhor pede a nós para que nós tenhamos gestos concretos. Pega comigo Eclesiástico. No capítulo 28, no versículo 1. Eclesiástico 28, 1. Amém? Glória a Deus. Olha o que diz essa passagem. Aquele que se vinga encontrará a vingança do Senhor.
que pedirá minuciosamente conta de seus pecados. Diga assim comigo: o Senhor vai pedir conta dos meus pecados. Perdoa o teu próximo os seus erros, e então, ao rezares, ser-te-ão perdoado dos seus pecados. O livro do Eclesiástico está dizendo para nós que precisamos o quê? Perdoar os nossos irmãos, perdoar o nosso próximo. Eu quero fazer a pergunta, eu quero pedir que você não tenha vergonha de dizer isso. Quem daqui tem a consciência de que precisa perdoar alguém, levanta a sua mão. Tenha consciência. Aqueles que não levantaram a mão, eu quero só um recado. Talvez você não se lembra, mas todos os dias nós precisamos perdoar alguém. Todos os dias. Todos os dias nós também magoamos alguém. Todos os dias nós também precisamos pedir perdão para alguém. Porque, fala para quem está do teu lado, fala: não é fácil conviver com você, não? Você acha que é fácil conviver com o André? Não é fácil também. Você vê pregando, você fala: nossa, deve ser uma maravilha. Gente, é carne, é pecador também. Graças a Deus, há 8 anos atrás, tem melhorado e melhorado muito. Ainda precisa melhorar muito ainda. E tenhamos os pés no chão. Eu gosto sempre de colocar vocês com os pés no chão. Gente, nós precisamos de mudança, e essa mudança é hoje, essa mudança é amanhã, é na perseverança. Por isso, se nós abandonarmos o caminho do Senhor, eu digo para você, você vai continuar sendo o mesmo chato, a mesma chata de sempre. Precisa mudar, porque não é fácil a convivência. Por isso que no capítulo 18 o Senhor já vai dizer: onde 2 ou mais estiverem reunidos, lá estarei, porque é típico de confusão. O Senhor lá estará para dar uma apaziguada, para trazer a paz para dentro da família. Mas, retornando aqui, perdoa ao teu próximo seus erros, e então, ao rezares, ser-te-ão perdoados os seus pecados. Aleluia. Um homem guarda rancor contra o outro, e do Senhor pedirá cura? Eita, glória a Deus. Um homem guarda rancor um do outro. Uma pessoa, uma mulher, guarda rancor uma da outra, e depois quer levantar as mãozinhas juntinhas: Senhor, cura a minha vida, cura o meu esposo, cura o meu filho, tira o meu filho das drogas, tira... Sou eu que estou dizendo, não, a palavra de Deus, não adianta ficar bravo comigo. Um homem guarda rancor contra o outro, e depois quer que Deus escuta a oração. Mas para quem está do teu lado, fala: Deus não é bobo. Vai dizer em Gálatas, no capítulo 6, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, isso mesmo ele colhe. Irmãos, eu sei que é meio difícil ouvir essas palavras, mas é a realidade nua e crua. Não dá para ser enganado mais pelas situações. Sabe, em Mateus, no capítulo 22, versículo 29, vai dizer assim: estáis sendo enganados por desconhecer a palavra de Deus e o seu poder. Quem daqui não conhecia essa palavra, levanta a mão. Quem não conhecia essa palavra? Glória a Deus. Tem mais gente que não conhece, está com preguiça. Eu sei que você não conhecia. Muita gente aqui não conhecia. Mas muitas e muitas vezes a gente está assim, querendo que Deus escuta a nossa oração, mas a gente guarda rancor um do outro. Mas a maior dificuldade, sabe o que é? É de viver nessa vida até hoje,
e a partir dessa experiência de oração, ainda continuar vivendo essa vida amarga. Eu quero dizer para você, por que eu estou dizendo isso? Porque na primeira oportunidade que eu tive, que Deus me deu, eu agarrei com as duas mãos e não larguei mais. A primeira oportunidade que o Senhor me deu foi dentro de um grupo de oração. Há 8 anos atrás, eu não esqueço dessa data, 4 de maio do ano de 2009, eu disse: eu não quero mais ser um bobo nas mãos do demônio, mas eu quero muitas vezes até ser taxado de bobo. Eu e Isa até a gente brinca hoje, por onde nós vamos, a gente fala, mas nós somos bobo mesmo, o tal do bobo tem, mas é muito bom ser bobo de Deus. Nós hoje vimos uma palavra dos ignorantes. Gente, o que dói no meu coração é saber que ainda pessoas aqui, após conhecer a verdade, ainda vai continuar na mentira, ainda vai querer abandonar o caminho do Senhor, ainda vai querer continuar vivendo uma vida amarga. Isso é o que mais entristece o nosso coração. Não é possível que você não pode agarrar essa chance que o Senhor está te dando de ser verdadeiramente feliz, de ser verdadeiramente feliz, de alcançar a felicidade, a plenitude da felicidade. Eu sei que essa pregação é uma pregação de cura interior, seria uma pregação mais calma, mas não dá, tem coisa que não dá. Continuando aqui, para com o seu semelhante, versículo 4, não tem misericórdia e pede perdão dos seus pecados. Vou repetir, para com o seu semelhante não tem misericórdia e ainda vem a Deus e pede perdão dos seus pecados. Ele que é só carne, guarda rancor, que lhe obterá o perdão de seus pecados. Quem lhe obterá o perdão dos seus pecados? Lembra-te do fim e deixa o ódio, da corrupção e da morte, e observa os mandamentos. Lembra-te dos mandamentos, e não tenhas ressentimento do próximo, da aliança do Altíssimo, e não te consideres a ofensa. Amém? Lembra-te do fim. Lembra-te do fim. Lembra-te. A palavra em Tessalonicenses vai dizer: a questão dos fins dos tempos, o tempo e o momento, nem o Pai fixou em seu poder. Só o Pai fixou em seu poder. Mas meu irmão e minha irmã, vai dizer a palavra São Paulo aos Tessalonicenses: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Não sei se você sabe, mas o fim dos tempos está próximo. A cada dia nós ficamos mais próximos. Isso eu não estou fazendo essa pregação para te assustar, mas Jesus está voltando. Hoje nós vemos os sinais na natureza, sim ou não? Furacões em cima de furacões, terremotos em cima de terremotos. Um lugar chove demais, o outro chove de menos. Os sinais na natureza estão acontecendo. Os sinais na igreja estão acontecendo. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Os sinais na natureza, os sinais na igreja e os sinais na sociedade. A sociedade, como está a sociedade? A sociedade está de cabeça para baixo. Nós vemos aí o escândalo que saiu aí de uma rede bancária que apoiou. A sociedade está totalmente descontrolada. Os sinais dentro da igreja, a fé está se esfriando nos corações. A fé está se esfriando nos corações.
Nós temos que rezar pelos nossos sacerdotes, que cada dia que aparece a gente vê um sacerdote que está deixando no Brasil, ele está deixando o chamado, sendo que foi chamado por Deus. Os sinais da igreja estão acontecendo. Por isso que o Eclesiástico vai dizer: lembra-te do fim. Lembra-te que um dia o Senhor vai pedir conta dos nossos pecados. E deixa o ódio da corrupção e da morte, e observa os mandamentos. Coloca a mão sobre o seu coração um pouquinho. E diga assim: Senhor, cura meu coração de toda mágoa, ressentimento, ódio, de toda decepção. Faz uma limpeza hoje, Senhor, dentro de mim. Tira tudo aquilo que é sujeira. Tira tudo aquilo que não é para a santidade. Senhor, eu quero hoje poder perdoar as pessoas que me machucaram, as pessoas que me magoaram, as pessoas que não tiveram paciência comigo, as pessoas que brigaram comigo. Eu quero te pedir perdão também, Senhor, pelas minhas faltas, pelos meus erros. Mas eu quero ser sincero na minha oração. Eu quero que o Senhor me perdoe, assim como eu perdoo o meu irmão. Eu quero que o Senhor me dê a sua misericórdia, como também eu dou a misericórdia às pessoas que erram. Hoje eu quero ser uma pessoa nova, Senhor. Cura o meu coração. Me dê hoje a cura verdadeira. Amém. Permaneça com seus olhos fechados. Vá trazendo no teu coração agora quais são as situações que você precisa perdoar. Quem são as pessoas que você precisa hoje conceder o perdão? Quero pedir que a Cristina ou a Mauri possa conseguir vários servos, tanto na parte masculina quanto na parte feminina. E você vai fazer isso como um gesto concreto. Todos nós iremos nos levantar, iremos de encontro com essa cura, que eu tenho certeza que a sua vida precisa ser curada. Eu tenho certeza que os seus filhos precisam crescer sendo curados. Eu tenho certeza que a sua família precisa ser curada. Mas como disse o Eclesiástico, como nós guardamos rancor no nosso coração e pedimos a Deus cura. Deixa Deus ir curando o teu coração. Deixa Deus ir realizando toda a obra salvífica dentro do teu coração hoje. Ei, eu quero dizer, joga fora toda a amargura do teu coração. Não se prenda a uma vida amarga. Quantas e quantas vezes nós somos até rústicos com os outros, até magoamos os outros porque o nosso coração está cheio de porcaria, está cheio daquilo que não presta, está cheio de mágoa e ressentimento, e aí a gente sai ferindo todo mundo que a gente encontra pela frente. Quantas e quantas vezes nós trazemos essa mágoa e esse ressentimento de pessoas até que já faleceram, e você não quis pedir perdão, e você não quis também dar o perdão para essa pessoa. Ei, nesse gesto aqui, o Senhor leva o seu pedido de perdão a essa pessoa. O Senhor, Ele leva também o seu perdão a essa pessoa. Só Jesus pode fazer isso, só Ele é o intermediador. Talvez tem pessoas da sua casa, da sua família, como eu disse, você precisa perdoar o seu pai pelo jeito bruto que ele é com você, assim como o meu é comigo, mas eu já perdoei.
e preciso perdoar todos os dias, porque todo dia Ele tem uma brutalidade nova para comigo, não só comigo, mas com os filhos. É o jeito dele e Ele acha que está certo. Quem sou eu para falar que Ele está errado? Mas já não tem mais mágoa e ressentimento daqui para lá. E é difícil, irmãos, a hora da situação ali é muito difícil, mas eu preciso aceitar que Ele é o meu Pai, e o meu coração está curado disso daí. Quantas pessoas que trazem mágoa, ressentimento contra sua própria mãe, porque a sua mãe dava mais atenção para o seu irmão, para a sua irmã, e não dava atenção para você? Quantas pessoas aqui que precisam curar o seu pai, a sua mãe, sabe por quê? Porque quando você foi nascer, estavam esperando um menino e veio menina. Estavam esperando menina e veio menino. Quantos de nós aqui precisamos perdoar as nossas famílias?